Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Norusca, o podcast oficial do Esporte Clube Noroeste, a sua parada obrigatória no mundo alvirrubro. Você já sabe que aqui a gente traz elenco, a gente traz diretoria, a gente traz torcedor, patrocinador, todo mundo que é apaixonado pelo Esporte Clube Noroeste. Essa é a única exigência para você estar aqui batendo papo comigo e a gente falar sobre essa paixão, a paixão pelo que somos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio do Estação Norusca dois grandes torcedores do Esporte Clube Noroeste. São gerações de torcedores aqui do nosso time do coração, seu Hildebrando Germano e Dr. Caio Germano. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. É um prazer vir falar do Noroeste. O time do nosso coração, um time que a gente acompanha já há muitos anos. E estamos felizes com o Norusca na Série A1 e agora disputando a Copa Paulista. Muito feliz com isso. Mais Muito obrigado. de 100 anos de história que a gente tem para conversar aqui, viu? Porque eu tenho certeza que eles acompanham aqui no Noroeste há bastante tempo. O seu Hildebrando sabe da história do Norusca, com certeza. E antes de começar o nosso papo, eu quero agradecer a você que nos acompanha, que está aqui com a gente, apoiando o podcast do Norusca e também aos nossos patrocinadores. Você vai ver os patrocinadores passando aqui na nossa tela. Sem eles, nada disso seria possível. Vamos começar o nosso papo, então, que é papo de torcedor apaixonado. Aqui a gente pode falar tudo, viu? Elogiar, criticar, dar bronca no treinador, nos jogadores. Ok. E esse é o objetivo. Agora, primeiro eu queria saber como é que começou o amor do senhor, seu Hildebrando, pelo Noroeste. Bom, a minha história com o Noroeste começou lá em 1964. Eu tinha então 11 anos e meu pai me levou para assistir o jogo, que foi contra o Corinthians. Foi a primeira vez que eu fui ao estádio e eu fiquei assim muito feliz em ver todo aquele movimento, aquela festa. Depois eu fui num outro jogo, não sei se no mesmo ano, foi contra o Palmeiras. Me parece que foi esse jogo o maior público que o estádio Alfredo de Castilho recebeu. E a partir dali, então, eu comecei a frequentar. Depois, já com um pouco mais de idade, aí eu trabalhando, me tornei sócio, e dali para frente não parei mais, até agora. E você, Caio, como é que foi esse amor, essa paixão do seu pai que passou de herança para você, né? Então, Fernanda, na verdade, isso sempre teve dentro de casa, né? Então, meu pai, até hoje, ele mora lá perto, né? Nós moramos lá a vida inteira. Então, os jogos sempre fez parte da nossa rotina, do final de semana e tudo mais. Mas um jogo que eu me lembro foi muito marcante, foi um jogo contra o Guarani. Aquele jogo, acho que foi um jogo que marcou muito. Acho que foi em 87, pai. Que deu aquela pancadaria, foi uma brigaria, foi numa Série B, era Série B, não era isso? Foi. Uma Série B de brasileiro, e aquele jogo é o jogo que eu me lembro que foi um jogo que marcou pra mim, que depois daquele jogo eu me lembro de aí acompanhar mesmo. No começo ia acompanhar o pai, era criança e tudo mais, mas depois daquele jogo realmente foi um jogo que eu comecei a viver e a participar e a torcer e a me preocupar realmente com o time. Mas teve alguma coisa naquele jogo ou só foi um divisor de águas para você? Teve muita coisa aquele jogo. Aquele jogo foi um jogo que a gente estava disputando alguma classificação de brasileiro, não foi isso? Foi. Classificação de brasileiro, era um jogo importante e eu não me lembro se o time precisava... Bom, eu sei que nós não classificamos aquele jogo, mas é uma briga generalizada aí na torcida e tudo mais, cavalaria, e eu me lembro, marcou muito isso para mim. Então eu me lembro muito desse jogo e na verdade depois, aí sim de acompanhar todos os jogos e tudo mais. Nesse mesmo ano acho que teve um jogo contra o União São João, que eu acho que era o mesmo campeonato. E eu me lembro que era mais ou menos isso, que eu tinha em torno de 7 anos, assim, que foi que eu E mais esse marcou. jogo contra o Guarani, perdeu ou ganhou? Perdeu. Eu não sei se nós empatamos ou perdemos. Eu sei que nós perdemos a classificação nesse jogo aí. Então, perdeu a classificação nesse jogo, saiu briga. Ali era pra você falar, não vou torcer mais. Então. E decidiu torcer, né? O que aconteceu? O futebol é isso, né? Então não tem razão no futebol. Então, quantas vezes
qualquer torcedor para qualquer time sai e fala, não volto mais aqui. Hoje a gente não fala mais. Isso aí não faz mais, porque a gente sabe que volta. Mas não tem explicação, né? Por que torcer para um time? Então, em casa ainda tem, porque vem já de dentro de casa, né? Da história e tudo mais. Mas, na verdade, eu sempre falo isso, né? Até as pessoas falam, hoje muita gente vai, porque, claro, é muito mais legal ver um jogo na 1 do que um jogo na 3. Mas para quem torce de verdade, não importa. Você vai na 1, vai na 2, vai na 3, vai na Bezinha, como teve aí, graças a Deus, já foi há uns 10 anos que chegou até na Bezinha. Então isso é o de menos. O importante é ver o time jogar. E pro senhor, seu Ildebrando, teve algum jogo que marcou o senhor assim, como esse pro Caio? Bom, um dos jogos que marcou, que eu me lembro bem, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando o Noroeste perdia de 3-1 no primeiro tempo, e começou o segundo tempo, tomou mais um, 4-1. Uma parte da torcida foi embora. E eu fiquei, e o Noroeste virou 5-4. Foi o maior jogo. O improvável aconteceu. O improvável aconteceu. Mas você está falando desse jogo do Guarani, o Caio falou. Nós estávamos lá, nós não participamos da briga, isso nós assistimos de longe, né? Mas eu frequento o estádio Alfredo Castilho há muito tempo, então eu já fui em estádio lotado e já fui onde eu era, na época chamada de testemunha. Por que testemunha? Porque tinha tão poucos torcedores que não falava que eram torcedores, falava que era testemunha daquele jogo. Eu fui em jogo que tinha 70 pagantes. Tomando sol, porque não podia sentar, a diretoria não deixava sentar lá nas cadeiras. As cadeiras totalmente vazias e o torcedor, os 70, 80, 90, dependendo do jogo, tomando sol lá na arquibancada. Mas eu fui na Bezinha, fui na A1, fui na 2, A3, fui em jogos amistosos, né? Então, eu sempre acompanhei o Noroeste. E depois que eu me aposentei, em 2008 para cá, aí agora eu sou livre, né? Posso ir todos os dias. Eu acho que daí para frente eu assisti mais de 90% dos jogos que aconteceram aqui em Bauru. E é sempre comum a gente perguntar assim, e além do time da sua cidade, para quem que você torce, né? E antes da gente começar a gravar, eu fiz essa pergunta para eles. Falei, além do Noroeste, para quem que vocês torcem? E a resposta foi? Bom, eu só torço para o Noroeste. Não tenho outro time. Para mim é Noroeste. Se não for o Noroeste, eu assisto, gosto de futebol, mas não torço para ninguém. Não tenho outro time. Para mim é só Noroeste e tudo mais. E você, Caio? Eu falo que o Noroeste é o time que me tira o sono, né? É um time que deixa feliz e deixa triste. Os outros a gente assiste como entretenimento. Então, realmente o time do coração que faz a gente ficar feliz ou triste, ultimamente mais feliz, graças a Deus, é o Noroeste. E vocês acham que outras pessoas compartilham dessa paixão profunda que vocês têm? Como é que vocês veem os outros torcedores aqui, que fazem parte, é claro, né? Tem bastante gente. Então, na verdade, o Noroeste é um clube centenário, né? Tem o pessoal da Sangue Rubro. Eu não me lembro de assistir um jogo do Noroeste sem ter o pessoal da Sangue Rubro. Exatamente, sempre então, lá. É uma torcida que, independentemente nós não participamos de torcida organizada, não é a nossa forma de assistir, mas assim, não tem como não gostar, né? Não admirar, porque, claro, agora na 1, você vê que tem mais gente. Mas em todos os jogos eles estão dentro e fora. Fora torcedores que vão também por simpatizar, como nós, né? Que não fazem parte da torcida, mas assistem também. Mas tem bastante gente. Eu acho interessante porque a gente acaba até conhecendo as pessoas lá no estádio. E depois encontra na rua, aqui no mercado, aqui perto. Então, existe isso daí de você acabar conhecendo alguém em função do jogo, que nos encontramos sempre lá no estádio e acaba se criando uma amizade com esse pessoal e a gente acaba conversando nas ruas. Fica criando um vínculo, né? Criando um vínculo, exatamente. Agora, o seu Ildebrando trouxe uma bandeira do Noroeste. Vamos ver essa bandeira aqui. É linda essa bandeira. Posso mostrar? Pode, por favor, deixa eu ajudá-lo aqui. Deixa eu ajudá-lo aqui, ó. Vamos esticar a bandeira. Ao contrário.
Conta pra gente a história dessa bandeira, seu Ildebrando. Olha que linda. Essa bandeira eu comprei no final, acho que foi da série A3, né? E eu comprei... Que ano, o senhor lembra? Agora, recente, Agora. acho que 2002, 2022, 2022, não, desculpa, 22, quando subiu agora, né? E foi assim, subiu da 3 para 2 e depois da 2 para 1, né? Aquela emoção enorme do jogo lá em Santos contra a Portuguesa, né? E a classificação para a Série D, né, do Campeonato Brasileiro, que é muito importante para o clube ter um calendário durante o ano, né? E agora disputando a Copa Paulista, já estive no estádio no sábado acompanhando o jogo contra o Grêmio Prudente, né? E estou muito feliz. E essa bandeira me acompanha nos jogos. Ela dá sorte, seu Ildebrando? Dá sorte. Participou de 2 acessos, né? E rápido, né? Rápido, exatamente. Rápido. Quem sabe não vai na da Copa do Brasil, no acesso da Copa do Brasil desse ano. Exatamente. Final da Copa Paulista. É o que nós esperamos. Agora, falando do jogo contra a Portuguesa, que deu acesso para 1, como é que foi assistir esse jogo? Como é que foi a emoção de vocês? Nossa. Bom, eu acho que o Noroeste, ele costuma fazer feitos fora de casa. Eu acho que fora de casa vai muito bem o time. E aí foi interessante, porque nós fomos lá no estádio, na preparação, acho que no sábado ou na sexta-feira nós fomos lá. E aí nós tiramos foto com os jogadores. Meu filho estava junto, inclusive, que ele não pôde vir hoje, mas ele sempre vai. E aí tiramos foto com todos os jogadores, e aí quando eu fui tirar foto com o Carlão, eu falei pra ele, eu vou postar foto aqui hoje com todo mundo. A sua, eu vou guardar, que eu vou postar só depois do acesso. Ele falou, puta, espero, que Deus abençoe e tal. E realmente aconteceu, Ele já sentiu a pressão, né? Já estava pressionado, né? Imagina um jogo daquele. E realmente deu certo. Então, eu sempre acho que o Noroeste, fora de casa, ele vai muito bem. Ele consegue, nesses jogos importantes, ele vai muito bem. E por que você acha isso, será? O que será que os jogadores sentem a pressão de jogar no Alfredo de Castilho? A torcida tem seu papel? O que você, como torcedor que vê de fora, né? O que você consegue analisar, Caio? Olha, eu não sei. Eu acho que no futebol algumas coisas são inexplicáveis, né? Mas eu me lembro de um acesso da 3 contra o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba também, que empatou 1-1. O Vitor Hugo era o treinador. E também não podia perder e conseguiu lá. Então eu acho que o time entra mais aguerrido, não sofre a pressão da torcida também, não tem essa obrigação de ir para frente, de ganhar. Então eu sempre acho que o time vai bem fora. E assim, contra a Portuguesa Santista foi isso, né? Quando empatou aqui, lá vai ser difícil. Mas eu acreditava que lá ia dar certo. Foi nos pênaltis. Mas foi sofrido. Foi sofrido. Vitória sofrida, acho que é melhor. A vitória sofrida. Tem mais emoção. E no ano anterior, o Noroeste tinha disputado a Copa Paulista e desclassificado pela Portuguesa Santista numa situação semelhante, em que deu empate aqui, deu empate lá e o Noroeste perdeu nos pênaltis. Então era quase uma revanche. Aí foi no próximo jogo, no próximo ano, a mesma situação. Só que o resultado foi diferente e o sabor foi outro, porque aí subiu para a Série A1. Foi maravilhoso. Aquele domingo, muito inesquecível. Foi né? emocionante inesquecível, mesmo. Como muda isso, muda a história do time, né? Porque a Portuguesa que perdeu pra gente esse jogo, se eu não me engano, esse ano ela quase caiu pra 3, não foi isso, pai? Foi. Ela quase caiu pra 3. Então, como muda o cenário, a projeção do time, né? Quase ou caiu. Ela caiu? Eu não tenho certeza. Mas ela estava lá no final. Então, graças a Deus aí a gente continua trilhando, né, esse caminho de deixar o time mais encorpado, né? Então, com certeza. Ontem eu até estava vendo uma entrevista do treinador e ele falando isso, que hoje, a gente vê muito isso, eles falando que hoje eles trabalham num time estruturado. E a gente como torcedor, que quer que o time cresça com força, não que seja apenas um campeonato, é muito bom ouvir isso, né? Então os jogadores e o treinador falam isso, que sempre falam isso, que hoje eles têm um time que dão estrutura para trabalho, né? E isso vai fazer o time chegar
ter um corpo para chegar longe, né? Para se manter bem por muito tempo. E é o que vocês estavam falando, né? Vocês são próximos da diretoria do Noroeste e vocês veem os investimentos que estão sendo realizados e que isso é um negócio e tem que ser encarado como negócio, né? E o resultado desse negócio a gente vê em campo, mas tem muita coisa acontecendo, né, por trás. Sim, exatamente. A gente sempre comenta, né? Nós assistimos os jogos ali com eles e aí no último jogo, inclusive, que nós chegamos lá, o Reinaldo estava encostado, que ele sempre vê o jogo ali do murinho, né? A gente falou, tem que ser hoje, Reinaldo. Ele, hoje tem que ser. E a gente vê o nervosismo, que se a gente como torcedor já tá, imagina quem encabeça tudo isso e acaba levando nas costas, né? A parte boa e ruim, né? Então, quando nós começamos a acompanhar mais de perto ali, foi quando o Estevão assumiu, que nós também somos muito amigos, e aí nós começamos a ter noção de quão complexo é você encabeçar um time desse, né? E agora o Reinaldo vem fazendo um trabalho aí que vem colocando o time nos trilhos, né? Vem fazendo a coisa certa, subindo de uma forma organizada para que o time chegue... a gente está até comentando isso sobre o Mirassol, né? Como que o Mirassol hoje é um time que está na primeira divisão e fazendo um campeonato bonito. Cresceu seguro, muito. Né? Estando ali, todo mundo achava que o Mirassol ia cair. O Mirassol tá lá, muito bem colocado, fazendo um campeonato belíssimo por ser o primeiro ano, né? E graças à estrutura que eles têm, né? Graças à estrutura. Essa SAF agora do Noroeste, encabeçada pelo Reinaldo, deu uma outra vida ao Noroeste. O Noroeste era sempre aquele time que vivia de pires na mão, pedindo aqui, ali e tal, né? Esse ano, acabava um ano, não sabia como seria o ano seguinte. Agora não, o time tem uma estrutura, muita gente querendo jogar no Noroeste, treinador, eu ouvi a entrevista desse treinador que veio agora, ele estava, sim, felicíssimo muito de ter sido convidado pelo Noroeste. Ele elogiou muito, nós que sempre estamos lá, vimos como é que o estádio ficou lindo, o gramado trocado, estádio pintado, os camarotes, tudo. É um outro estádio. É o que o Noroeste merece, então, né? É o que o Noroeste merece. Um parabéns para o Reinaldo, que encabeça essa SAF, né? E para todos os seus pares aí, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Toda a nossa equipe e todos os patrocinadores, todos os né? patrocinadores, que também, graças a eles, que a gente consegue fazer esses investimentos. E agora sim a gente tem que respeitar essa camisa centenária. Muito. E o senhor estava falando que na Copa Paulista o Noroeste é o grande, né? O time a ser batido. Eu sempre falo isso, às vezes eu escrevo isso até nas redes sociais, né? O Noroeste na Copa Paulista, ele é um time grande, Então, eu não entendo que o Noroeste deva entrar em campo contra os outros adversários, com todo o respeito, mas entrar ali de igual para igual. O Noroeste tem que se impor. E não é só dentro de casa, porque time grande joga dentro de casa e fora de casa se impõe também. Eu acho que essa é a posição. Eu sempre bato nessa tecla. Noroeste é time grande, tem que se comportar como isso. Não pode dar chance para os outros adversários, com todo respeito aos outros, mas Noroeste é Noroeste. E os essa outros, camisa os outros pesa entendem muito. isso, né? Os outros entendem porque respeitam muito. Exatamente. Quando a gente viaja e sempre tá com a camisa e tal, nos outros lugares as pessoas sempre falam do Noroeste dessa forma, né? Claro, tem os grandes da capital e tudo mais, mas quando a gente viaja pelo interior, todos respeitam muito o Noroeste. Então, falam da camisa, falam do estádio, falam da história. Então, talvez a gente, no geral, né, aqui a gente valoriza um pouco menos até do que nas outras cidades aí. É porque a gente está acostumado, né, a falar do Noroeste e tal, ver os altos e baixos, mas tem uma tradição aqui, né? Sem dúvida, muito, muito. Agora eu estou conversando com vocês dois, mas na verdade são 3 gerações de torcedores, né? São 3. O seu filho também é torcedor, meu filho e querendo ou não, ele está no estádio. É democracia. É democracia, ele tem que ir junto. Não tem essa de usar camiseta de time europeu, nada disso. Vai junto. E aí vai se acostumando, vai gostando. O futebol é legal por conta disso, né? Quando ganha é legal, quando perde você fica bravo, mas no outro jogo você tá lá de novo. Exatamente. Então ele já tá pegando esse gostinho já de entender e de pegar gosto por isso também.
Agora, se o senhor tivesse, seu Idebrando, um recado para passar, a gente está no começo da Copa Paulista, poucas rodadas, né? Para passar para os jogadores, para o treinador, para o nosso elenco. O senhor, como torcedor, o que o senhor gostaria de falar para eles? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acredito nesse time. Eu achei que sábado, no primeiro tempo, foi muito bom. O segundo tempo, eu acho que caiu muito o rendimento. Não sei, da minha visão de leigo, faltou condição física para alguns jogadores. Tá? Mas eu acredito que esse time vai entrosar. Achei o treinador, assim, um pouco tímido. Talvez por ser um jovem, né? Ele é um treinador muito jovem. E veio de outras categorias e tal, mas me parece que ele veio com muita moral, né? Nós acreditamos muito nele, né? Então vamos fazer esse time jogar, vamos para cima e vamos saber que o Noroeste é time grande, né? E o nosso objetivo não é outro a não ser o campeão dessa Copa Paulista, e vamos para a Copa do Brasil ano que vem. Esse é o objetivo. E nós esperamos isso aí. Jogadores e técnico. O futebol é imprevisível, né? Mas a gente tem que ter um objetivo em mente, né, Caio? E jogar pensando nisso, querendo alcançar isso. E assim, essa Copa Paulista é muito importante. Tão importante quanto a Série A1 foi no começo do ano. Por quê? Se nós ganharmos a Copa Paulista, ano que vem vai ser muito bom. Imagina um time na Série D, na Copa do Brasil e na primeira divisão do Campeonato Paulista. Quer dizer... É um ano sensacional, né? Então, um ano de 2026, dessa forma, depende muito desse time. Então, a gente confia muito e eu tenho certeza que nós vamos chegar. Eu confio muito nesse time aí que esse ano nós vamos levar e o ano que vem vamos disputar a Copa do Brasil. Que legal, é recado de torcedor do coração, né? Recado de quem é apaixonado pelo clube, com todo respeito pelo trabalho que está sendo realizado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Muito bom poder ouvir a história de quem é apaixonado pelo Noroeste, tanto quanto a gente. Bom, eu agradeço o convite, né? Foi um prazer enorme vir aqui falar do Noroeste, e estou sempre à disposição e vamos torcer, queremos parabenizar jogadores, treinador, diretoria, SAF, os patrocinadores, né? Que sem eles seria muito difícil, mas estamos torcendo e estamos confiantes. Ano que vem estaremos na Copa do Brasil, e a Copa do Brasil, cada jogo é um dinheiro que entra, que é muito legal. Então, tem também, além do futebol, tem isso, que é bom. Um abraço a toda a torcida do Noroeste e vamos ao estádio. Eu sou sócio torcedor. Você poderia ser também. Exatamente. Nós somos sócios torcedores. Um abraço a todos. Aí, desde que abriu o sócio torcedor, nós somos. Então, agradecer a você. E também agradecer a SAF, né, que está mudando o Noroeste de patamar. Então, o Reinaldo encabeçando, junto com todos os outros aí que auxiliam, os patrocinadores, que realmente está levando o nosso time para onde ele merece. Então, que eles continuem firme aí, que com certeza o Noroeste só tem a crescer. Exatamente. Obrigada mais uma vez. E vou pegar o gancho aqui na fala deles, porque tudo que está sendo realizado dentro e fora de campo é para que você, torcedor, vista essa camisa com muito orgulho. E a gente quer você apoiando o nosso time, seja sócio torcedor, vá ao estádio, leve a sua família. É tão lindo ver aquele estádio lotado, né? Gerações, homens, mulheres, famílias inteiras torcendo pelo clube da nossa cidade. Então a gente conta com o seu apoio, tudo é feito pela torcida aqui do Norusca. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like no nosso episódio para você conferir todas as novidades e vamos juntos torcer pelo Norusca. Esse foi mais um Estação Norusca. Tchau, tchau e até o próximo.